Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Bom, se você gostar da videoaula, não esquece de deixar um like aqui, de se inscrever no canal, pois assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. Deixando o like e também se inscrevendo, você receberá mais videoaulas assim como essa. Bom, aqui vai ser uma resolução de um exercício de química que fala o seguinte: considere os nomes dos hidrocarbonetos a seguir. Aí temos aqui 5 hidrocarbonetos. A opção que relaciona corretamente isômeros é. Então, você vai ver qual desses hidrocarbonetos um é isômero com o outro. O que são isômeros? Isômeros é quando você tem compostos, moléculas que possuem uma fórmula molecular igual e eles possuem uma fórmula estrutural, uma estrutura diferentes. Tá? Eles têm que ter essas duas coisas. Mesma fórmula molecular, diferente fórmula estrutural. Professor, não lembro o que é fórmula molecular, o que é fórmula estrutural, o que eu faço? Bom, calma. Primeiro, eu vou montar essas fórmulas, tanto estrutural quanto a molecular, e aí eu vou te explicando, ó, isso é molecular, isso é estrutural. Essa videoaula daria para fazer essa questão aqui de uma maneira bem simples, que é sem abrir as estruturas, só analisando aqui, você consegue ver quem são isômeros entre esses compostos. Só que você tem que ter um determinado conhecimento sobre a fórmula geral dos alcanos, dos ciclanos, dos alcenos, tá? Aí você consegue fazer isso. Você conta quantos carbonos tem na estrutura só pela nomenclatura, e ver se ele é só ligações simples ou se tem dupla, para você conseguir observar se vai bater isômeros. Só que eu vou fazer de uma forma mais lenta, tá? Eu vou utilizar uma tabela de nomenclaturas aqui, vou relembrar rapidamente a nomenclatura dos compostos para abrir essas estruturas, tá? Então, assim, não vai ser uma videoaula daquelas das mais rápidas. Também não vou tentar enrolar tanto, mas vamos ver se a gente consegue aí explicando passo a passo essa parte de nomenclatura junto com isomeria, tá? 2,2-dimetilbutano. Vou colocar o nome desse composto aqui, ó, butano. A nomenclatura de um composto, ela é dividida na cadeia principal. Aí a cadeia principal está nessa parte aqui, ó, do meio. Prefixo, intermediário, sufixo, tá? Prefixo é o número de carbonos que você tem. E eu vou separar esse nome aqui, ó. Essa parte é o nome da cadeia principal. Antes disso aqui, eu tenho as ramificações da estrutura. Então, eu tenho duas partes no nome. Eu vou me focar na cadeia principal para montar a estrutura. Na cadeia principal, ó, observe que começa com but. But significa que você tem o número de carbonos igual a 4. Então, você vai começar essa estrutura colocando 4 átomos de carbonos. Depois do but vem an. Esse an é lá no intermediário, significa o seguinte, ó, que apenas ligações simples, ele é um alcano. Usamos o intermediário an. Isso significa que entre os carbonos só tem ligações simples. Cada átomo de carbono faz 4 ligações. Você pode colocar aqui ao redor de cada um deles 4 tracinhos, 4 ligações, tá? No carbono de número 2, duas vezes, ó, 2, 2, eu tenho um grupo metil. Isso aqui vem da ramificação. Vou colocar aqui em cima, ó, a ramificação, ela funciona assim. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o prefixo e a segunda parte é a terminação "il". Esse met aqui, ó, met, quer dizer que você tem um carbono. "Il" quer dizer que é uma ramificação. Metil quer dizer, então, que você tem uma ramificação com um carbono no carbono de número 2. O 2 pode ser um 2 aqui ou um 2 aqui. É um desses dois que está no meio. Depende de onde você começa a sua contagem. Aí tanto faz. Você que está montando a molécula, então eu vou colocar aqui, ó, CH3. Isso aqui é uma ramificação metil, tá? Que está no carbono 2. Só que no carbono 2 ele fala para pôr duas vezes, ó, 2,2 dimetil. Esse di quer dizer assim, ó, tem duas ramificações metil. Então, se eu falei que esse é o carbono 2, aqui em cima vai ter outro metil, tá? E aí o resto da estrutura, tá vendo que termina com a letra O? Quer dizer que nós temos um hidrocarboneto. Hidrocarboneto são moléculas que só têm átomos de carbono e hidrogênio.
Então, todo o resto da estrutura você completa colocando átomos de hidrogênios. Aí você pode ir colocando os Hzinhos aqui, ó, e pronto. Terminamos a estrutura desse hidrocarboneto, tá? Isso aqui é a estrutura da molécula. É o que a gente vai chamar de Fe, fórmula estrutural. A fórmula molecular, ela vai dizer quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênios nós temos dentro dela, ou oxigênios, nitrogênios, etc. Só que nesses casos são hidrocarbonetos. Então só existem átomos de carbono e hidrogênio. Quantos carbonos? Na cadeia principal aqui, ó, eu tinha 4, só que tem mais 2 nas ramificações. Então eu tenho 5 e 6. Se eu tenho 6 carbonos aqui no total, você vai vir aqui embaixo e vai falar C6. H, o número de hidrogênios vai ser 14, tá? Então é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 3 hidrogênios, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando eu represento assim, ou quando eu represento dessa forma aqui, é a mesma coisa, tá? Ou coloco o CH3 condensado ou tudo aberto assim, estrutura, tá? Só fiz assim para ocupar menos espaço. Então, são 14 hidrogênios que nós temos nessas estruturas aí, nessa estrutura, tá? Vamos lá, essa é a fórmula molecular. Agora a gente vai para o próximo composto. Se esse próximo composto tiver uma estrutura diferente e a mesma fórmula molecular, os dois serão isômeros. É isso que a gente está fazendo, tá? Agora, olha só, 3-metilhexano. Hex quer dizer que você tem 6 carbonos. No carbono 3 eu tenho um metil, olha só. X tem os 6 carbonos, então você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono de número 3, eu vou numerar do mesmo lado, tá? Isso aí tanto faz a numeração, porque você que está montando o composto. 1, 2, 3, ó, no 3 eu tenho um metil. Aí você vai colocar o resto da estrutura, eu vou colocar os H tudo condensado aqui, ó. H3, H2, H2. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, então vai faltar um H. Aí esse outro aqui precisa de 2 hidrogênios. Está vendo que eu colocaria um para cima e um para baixo? E um aqui? O que eu estou fazendo é condensando. Ó. Eu pego esses 2 hidrogênios aqui e jogo aqui na frente. Aí falo assim, ó, H2 e mais essas 2 ligações. Esse aqui também. H3 e mais essa ligação. Tá bom? Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficou C7. H, 14, 16, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Fórmula molecular, pô, professor, mas aí só pelo carbono eu já vi que era diferente. Não, tudo bem. É diferente o composto 2 e o composto 1, mas você tem que desenhar todos, porque pode ser que a nossa resposta seja 2 e 4, 2 e 5. Tá? Então, eu não sei se é o composto 1 que vai ser isômero com alguém. A gente vai ter que desenhar todos e ver quem é isômero. 1,2-dimetilciclobutano. Então, olha só, aqui tem a palavra ciclo, quer dizer que tem uma cadeia fechada. Essa cadeia fechada começa com but, porque tem 4 carbonos na estrutura, ó, but, lembra que são 4, tá? An quer dizer que só tem ligações simples nesse ciclo, e O é o hidrocarboneto. Vou começar desenhando o ciclobutano. O terceiro, ó, são 4 carbonos, você vai colocar 1, 2, 3, 4. Fechou o ciclo. Esse aqui é o ciclobutano. No carbono 1 e no carbono 2, eu tenho metil, não é isso? Aí, vamos voltar lá para ver. 1,2-dimetil, isso. Então, você vai vir aqui e vai colocar um CH3, que é um metil, no carbono 2, um CH3. Vamos supor que esse é 1 e esse é o 2, podia ser o contrário, tá? Então, tá 1,2-dimetilciclobutano. Agora, termina a estrutura colocando as ligações restantes para cada carbono. Então, esse carbono aqui vai ter esse aqui tem 2 hidrogênios, esse 2 hidrogênios, e esse aqui tem 1 porque a outra ligação é com metil, né? A fórmula estrutural está aqui. E qual que é a molecular dessa terceira estrutura? Seria C6H12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Ó, 3 com mais 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, achamos uma fórmula molecular C6H12
Por enquanto, está diferente, todas são diferentes, né? O C6H14, C7H16, então as fórmulas moleculares são todas diferentes, mas tudo bem. Vamos para o próximo composto. Vou colocar aqui na frente o composto 4. Quarto composto, nós temos aqui o ciclohexano. Isso significa que é um ciclo com 6 carbonos e só ligações simples nesse ciclo. Então, você vai vir aqui, ó, ciclo é uma cadeia fechada. Você vai colocar 6 carbonos formando esta cadeia fechada. Só ligações simples entre eles. Como é um hidrocarboneto, você vai completar as ligações de cada carbono fazendo aqui, ó, 2 ligações com hidrogênio para cada carbono. Então, ficou H2, H2. Aqui de cara, você já percebe que se tem 6 carbonos, vai ter 12 hidrogênios. E aí eu já estou vendo o isômero bem do ladinho dele aqui, né? Esse composto anterior, ó, era isômero dele. Ó, montamos aqui a estrutura. O 3 e o 4 eles são isômeros. Observe, eles têm a mesma fórmula molecular, mas têm diferentes estruturas. Então, tem fórmulas estruturais diferentes, Fe diferentes. Agora, o que a gente tem que fazer? Ver se tem uma alternativa com 3 e 4, né? Bora lá. Ó, pior que 3 e 4 não tem, ó. Então, como não é uma das opções, vamos para o último aqui. Vamos observar. Era 3 e 4? É, 3 e 4. Não tem aqui nas opções. Vamos para o próximo. X1N. Então, vai ter 6 carbonos. Ó, quinta opção. Tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono de número 1 tem uma dupla ligação. Então, aqui você vai colocar uma dupla ligação. Completa a estrutura agora colocando as ligações simples e colocando os hidrogênios ligados em cada um desses átomos de carbonos. Isso aqui também vai ser isômero desses de cima, ó. Observe, tem 6 carbonos, C6, e o número de hidrogênios vai ser H12. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, esse carbono precisa de 2 para no total ter as 4 ligações. Esse também, 2 hidrogênios, já vai ter as 4 ligações, ó. Esse aqui da ponta precisa de 3. Lembrando que quando tem a dupla, já conta como 2 ligações, por isso que nesse eu só coloquei mais 2. E esse aqui, ó, tinha 1, 2, 3, só coloquei mais uma ligação. Então, observe que a fórmula molecular do composto 5, ela também é igual ao do composto 3 e do composto 4. Tá? Então, vamos procurar ou 3 e 5 ou 4 e 5 para a isomeria, porque eles têm diferentes estruturas e mesmas fórmulas moleculares. Bom, 3 e 4 a gente não tem, a gente tem 4 e 5. Ó. Letra A, 4 e 5 são isômeros, porque possuem a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Vamos só dar uma analisada lá de novo, rapidão. Olha a fórmula estrutural, é um ciclo com 6 carbonos, só ligações simples. E a fórmula molecular desse composto 4. Aí você vem aqui, ó, isso não é um ciclo, é uma cadeia aberta, né? E ele possui a mesma fórmula molecular. Então, como os dois têm a mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas, a gente fala que eles são isômeros, beleza? É basicamente isso. Terminamos aqui a resolução deste exercício de química falando um pouquinho sobre isomeria. Espero que vocês tenham gostado da resolução desta questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. E se você estiver precisando de ajuda para resolver algumas questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo.